Mas a secretária municipal de saúde, Vanesca Barbosa, disse que a quantidade de remédios é para 12 dias. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Secretária, boa noite para a senhora. Nós vamos falar sobre o hospital de campanha. O hospital está com a capacidade lotada e quanto tempo esses remédios que chegaram agora devem durar? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os ouvintes. Como a gente tem percebido nos últimos dias, a gente tem tido realmente um quadro de estabilização da Covid aqui em Aracaju com a tendência de redução. Realmente a gente tem tido uma redução observada nos leitos de UTI e também nos leitos de enfermaria. O hospital de campanha atualmente ele vem trabalhando com uma taxa de ocupação de cerca de 50%. E o que a gente tem observado, principalmente nas urgências, é que os pacientes que têm chegado nas urgências têm chegado com menor gravidade. Então, o que nos deixa um pouco mais confortáveis em relação ao uso desses medicamentos. Na verdade, a problemática do medicamento para intubação, ela começou lá no final de junho, onde houve a falta e a dificuldade da compra no Brasil como um todo, né? Essa é uma dificuldade que é nacional, e a partir dali, né, nós começamos a pedir uma cooperação, uma ajuda ao Ministério Público Federal, que aqui em Sergipe e mais em 4 estados no Brasil provocaram o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde trouxesse para si essa responsabilidade, já que a dificuldade é de compra da matéria-prima, porque as indústrias estavam entregando cartas de desistência. E assim o Ministério da Saúde vem, através de requisições administrativas, distribuindo para os municípios e para os estados, porém, entendemos que ainda não é um quantitativo que nos deixa confortável. É um quantitativo que beira aí em torno de 15 dias, a depender, obviamente, do fluxo de pacientes. Se nós continuarmos com esse cenário de redução, certamente esse estoque ele vai durar mais tempo. Mas se nós tivermos um aumento significativo, a gente pode sim ter comprometimento da assistência a esses pacientes. E as 8 unidades, secretária, estão atendendo com a capacidade total? Continuamos com o mesmo plano de contingência, são 8 unidades básicas de saúde exclusivamente para atendimento Covid, elas continuam atendendo de forma plena, testando todos os pacientes que chegam, continuamos com os nossos leitos no hospital de campanha, com as nossas urgências, que é o Hospital da Zona Sul e o Hospital da Zona Norte. Nós não diminuímos absolutamente nenhum serviço, porque entendemos que precisamos observar o cenário da Covid, como ela vai se comportar. A gente está num momento de retomada de atividades e a gente sabe que a doença, por si só, ela tem um prazo aí de 14 dias, que é um período de incubação, né, onde as pessoas que são contaminadas, elas iniciam a sua sintomatologia. Então, a gente precisa acompanhar isso de perto, precisa avaliar esse cenário semanalmente, para que a gente tenha segurança de realmente perceber que a gente já está numa fase realmente de queda da Covid aqui em Aracaju. Então era isso que eu ia perguntar à senhora, o pico da doença aqui em nossa capital, se diminuiu, a senhora agora disse que realmente está diminuindo, né? Isso, o que a gente observa, a gente faz um acompanhamento de média móvel, né, semanalmente. O que a gente tem observado é que nós tivemos um grande aumento nos meses de maio e de junho, e no mês de julho nós passamos o mês todo praticamente num quadro de estabilidade, né? Recentemente a gente começa a perceber uma queda realmente tanto no nível de internamento, no número de casos internados, tanto de UTI quanto de enfermaria, como no número de casos novos, né? E também no número de óbitos, o que nos faz acreditar que nós estamos realmente numa descida desse platô, mas ainda é muito cedo para que a gente comemore, porque esses níveis ainda são elevados, né? Uma média de 350 pacientes internados por dia aqui em Aracaju, o que nos faz ficar ainda, né, apreensivos e observar o cenário, principalmente agora com a reabertura das atividades. Secretária, vamos falar sobre as consultas eletivas. Já há uma programação para essas consultas aí por parte da Secretaria? Sim, a gente já vem conversando com os hospitais, exatamente observando essa queda no número de pacientes Covid e na necessidade de utilização desses leitos que foram disponibilizados para os pacientes Covid, e a gente já vem numa tratativa com os hospitais para que a gente comece a fazer esse período de transição, né, à medida que a gente tenha mais a certeza de que nós estamos realmente numa queda e que não há uma possibilidade de uma nova onda, que
que a gente possa ir retomando essas atividades eletivas, porque a gente sabe que as outras doenças não pararam, elas continuam e a gente precisa olhar as duas coisas. Então, a gente já vem há algum tempo retomando as atividades no SEMAR, né, com as consultas, com os exames, e também trabalhando agora com os hospitais, principalmente no que diz respeito aos procedimentos cirúrgicos. Saindo da Covid, vamos agora para a chikungunya. Tem aumentado o número de casos de chikungunya aqui em Sergipe, né, secretária? A senhora, houve uma intensificação das ações por parte da Secretaria da Saúde? Sim, na verdade, a Secretaria de Saúde, ela não parou as suas atividades mesmo com a Covid, né? A gente manteve as atividades de enfrentamento à dengue, à chikungunya e à zika. Todos os sábados nós mantivemos os nossos mutirões, mantivemos as visitas, mesmo que não dentro da casa das pessoas, mas na porta da casa, sempre fazendo a orientação. E o que a gente percebe é que a grande maioria dos focos, elas continuam nas residências, e a gente precisa da colaboração da população. Não adianta apenas o poder público fazer a sua parte, limpar as ruas, limpar os terrenos, orientar, mas os focos estão dentro das casas. E o que a gente tem percebido nos últimos dias realmente é um aumento na notificação, tanto de chikungunya quanto de zika. Né? Obviamente, o ano passado nós tivemos um grande número de casos de dengue, então o que a gente percebe que tem mais circulado aqui no nosso município é o vírus da zika e o vírus da chikungunya. Então a gente precisa que a população tenha esse alerta. Nós estamos num momento de pandemia de Covid, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma outra epidemia, que é a dengue, que é a zika e que é o chikungunya, e que ela precisa ser olhada, e que a gente precisa que a população colabore nesse sentido e que elimine esses focos de dentro de casa. Com certeza, secretária. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Uma boa noite para a senhora, viu? Eu agradeço.